Emma vivia em uma vila triste e sem cor, onde as pessoas haviam parado de sonhar e criar. Um dia, enquanto explorava esta antiga biblioteca abandonada, encontrou um velho diário que pertencia à sua avó. O diário falava sobre a Lâmpada das Mil Ideias, um objeto mágico que, no passado, havia transformado a vila em um lugar cheio de criatividade e vida. Porém, algo terrível aconteceu. A lâmpada foi quebrada e, desde então, a vila nunca mais foi a mesma. Emma, cheia de curiosidade, começou a vasculhar a biblioteca até que encontrou algo brilhando em um canto esquecido. Era um pedaço da lâmpada, ainda emitindo um leve brilho. Aquele momento encheu seu coração de esperança. Ela sabia que precisava restaurar a lâmpada, mas também tinha medo. Todos na vila haviam perdido a fé na magia e na criatividade. Quando Emma compartilhou sua ideia com os moradores, foi ridicularizada. Eles diziam que era impossível consertar algo tão poderoso. Sentindo-se sozinha e desanimada, Emma encontrou Lucas, um jovem inventor que também era tratado como um tolo pela vila. Lucas acreditava em ideias malucas tanto quanto Emma, e juntos decidiram embarcar na missão de restaurar a lâmpada. Estudando o diário, eles descobriram que a lâmpada foi quebrada em 5 pedaços, cada um escondido em um lugar especial da vila. Apesar das dificuldades e da descrença de todos, Emma e Lucas estavam determinados a tentar. Para eles, trazer a lâmpada de volta significava muito mais do que consertar um objeto. Era a chance de mostrar ao mundo que nunca se deve desistir dos sonhos. E assim, eles deram o primeiro passo em sua jornada. Emma e Lucas começaram sua jornada em direção ao Jardim do Esquecimento, um lugar sombrio onde os sonhos e as memórias das pessoas eram abandonados com o tempo. Assim que entraram, um denso nevoeiro os envolveu, dificultando a visão e preenchendo o ar com uma sensação estranha de tristeza. Emma começou a sentir o peso de lembranças de momentos em que desistiu de algo que amava, como se o jardim estivesse cutucando suas inseguranças. Lucas, por sua vez, confessou que havia parado de inventar porque sempre riam de suas ideias. Essa troca fez Emma perceber que não estava sozinha em seus medos e que talvez, juntos, pudessem superar esses sentimentos. Guiados por pistas do diário da avó de Emma, eles avançaram pelo jardim. Lá encontraram flores murchas, simbolizando sonhos esquecidos. No meio das flores brilhava algo pequeno e luminoso, o primeiro fragmento da Lâmpada das Mil Ideias. Ao tentar pegar o fragmento, Emma hesitou. Ela não tinha certeza se era forte o suficiente para seguir adiante com essa missão tão grande. Sentindo sua dúvida, Lucas a encorajou, dizendo que ninguém precisava ser perfeito para fazer a diferença. Só era preciso tentar. Com o coração mais leve e coragem renovada, Emma se abaixou e pegou o fragmento. No instante em que o segurou, uma luz suave iluminou o jardim, fazendo algumas flores voltarem a desabrochar. Eles saíram dali sabendo que essa era apenas a primeira etapa de uma longa jornada, mas também com a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Para Emma, aquele pequeno pedaço de vidro brilhante simbolizava mais do que a lâmpada. Era o começo de sua confiança em si mesma. Emma e Lucas seguiram as pistas do diário até uma caverna escura e assustadora, chamada Caverna da Dúvida. O lugar era frio e silencioso, mas havia algo estranho no ar, como se a caverna soubesse de seus pensamentos mais secretos. Ao entrar, os dois começaram a ver ilusões. Emma viu a vila inteira rindo dela, chamando-a de tola por acreditar na restauração da lâmpada. Lucas, por sua vez, viu sua invenção mais importante falhando diante de uma plateia que o ridicularizava. As visões eram tão reais que eles quase desistiram de continuar. No fundo da caverna, eles encontraram Sofia, uma contadora de histórias que parecia perdida.
Ela havia sido atraída pela magia do lugar, mas agora estava presa em uma ilusão que a fazia acreditar que ninguém mais ouvia suas histórias. Emma percebeu que, para ajudar Sofia e sair da caverna, eles precisavam enfrentar suas dúvidas juntos. Lembrou-se do que sua avó sempre dizia: "O medo é apenas uma história que contamos a nós mesmos." Com isso em mente, Emma estendeu a mão para Sofia e pediu a Lucas que confiasse nela. Juntos, eles decidiram ignorar as ilusões e seguir em frente, apoiando uns aos outros. Quanto mais se encorajavam, mais as visões desapareciam, como fumaça ao vento. Finalmente, no centro da caverna, eles encontraram o segundo fragmento da lâmpada. Quando Emma segurou o pedaço brilhante, sentiu algo mudar dentro dela. Uma nova força para continuar. Eles deixaram a caverna, agora mais unidos e confiantes. Com o segundo fragmento em mãos, sabiam que estavam mais próximos de restaurar a lâmpada e trazer a luz de volta à vila. Emma, Lucas e Sofia chegaram ao temido labirinto da resistência, um lugar envolto por espinhos altos que pareciam crescer mais a cada passo. No centro do labirinto estava o terceiro fragmento da lâmpada, mas chegar até ele não seria fácil. Assim que entraram, o labirinto começou a mudar de forma, como se estivesse vivo, confundindo-os e testando suas habilidades. Emma liderava o caminho, mas a cada nova curva, os espinhos pareciam sussurrar palavras de dúvida. "Você não é capaz", diziam as vozes em sua mente, fazendo-a questionar sua missão. Lucas, usando sua criatividade, tentava encontrar atalhos, mas ele também enfrentava suas próprias resistências internas, pensando se suas invenções realmente ajudariam alguém. A situação parecia desanimadora, até que Sofia decidiu fazer o que sabia de melhor: contar histórias. Sentados por um momento, ela compartilhou uma história sobre uma pequena estrela que acreditava ser fraca, mas, com coragem, iluminou um céu inteiro. Suas palavras tocaram os corações de Emma e Lucas, renovando suas forças e lembrando-os do motivo pelo qual estavam ali. Com essa nova energia, Lucas teve uma ideia brilhante: usar galhos caídos para marcar os caminhos já percorridos, evitando erros repetidos. Enquanto isso, Emma começou a confiar mais em sua intuição, deixando que seu coração guiasse os passos do grupo. Finalmente, eles chegaram ao centro do labirinto. O terceiro fragmento estava ali, brilhando intensamente. Ao pegá-lo, Emma percebeu que só conseguiram superar o desafio porque trabalharam juntos, combinando suas habilidades e apoiando uns aos outros. Com o fragmento em mãos, o brilho da lâmpada ficou ainda mais forte e o trio seguiu em frente, mais unido e confiante do que nunca. Emma, Lucas e Sofia sabiam que a jornada estava quase no fim, mas o maior desafio ainda estava por vir. A última peça da lâmpada estava escondida no topo de uma montanha alta e íngreme, conhecida como o Pico do Medo. Subir a montanha era como enfrentar seus maiores receios: o medo de falhar, a dúvida sobre o futuro e a sensação de que o esforço poderia não valer a pena. Durante a escalada, Emma começou a se questionar: e se a lâmpada não funcionasse? E se ela não conseguisse mudar nada? Essas perguntas pareciam pesar mais do que o frio e o vento que enfrentavam. Lucas, vendo a amiga desanimar, a lembrou de tudo o que já haviam conquistado juntos. "Você trouxe todos até aqui, Emma. Sua coragem já mudou muita coisa. Não desista agora." Quando finalmente chegaram ao topo, encontraram um grande espelho mágico, protegendo a última peça da lâmpada. Emma olhou para o reflexo e viu suas inseguranças. Momentos em que duvidou de si mesma, ocasiões em que sentiu que não era boa o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, lembrou-se de tudo o que enfrentou até ali. Com determinação, Emma estendeu a mão e tocou o espelho. Ele se despedaçou em luz,
revelando o último fragmento. De volta à vila, ela uniu todas as peças. Quando a lâmpada foi restaurada, sua luz brilhou como nunca antes, enchendo o coração dos moradores de esperança e inspiração. A vila voltou a ser um lugar cheio de ideias, sonhos e cores. Emma percebeu que a verdadeira magia da lâmpada era acreditar no próprio potencial e inspirar os outros a fazerem o mesmo. Ela havia aprendido a maior lição: os limites são quebrados quando escolhemos confiar em nós mesmos.